Olá pessoal, este é o Céu da Semana, as nossas observações astrológicas que falam sobre o período semanal e os movimentos do céu planetário deste período que abrangeremos de 16 a 22 de julho. Boas-vindas a quem chega e assiste a nossa live ao vivo ou que assistirá ao longo da semana. Movimentos astrológicos de Lua Nova chegando aí, Lua Nova canceriana. Também teremos aspectos de Mercúrio-Júpiter, oposições, né? E mais observações do céu que dissecaremos, daremos ênfase aí ao longo da semana. Boa noite a quem chega e que nos acompanha. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, pessoal que assiste. Shirley também, galera nos acompanhando. Temos quadratura Mercúrio-Júpiter na semana, oposição Marte-Saturno e mais alguns movimentos. Última semana canceriana também. Boa noite, Bia Monteiro. Boa noite, Ellen, galera que nos acompanha. E começamos a semana com bom aspecto, com aspecto tenso, Mercúrio quadratura Júpiter, que começa aí mais para o fim de semana, aí já adentrando a segunda-feira, quadratura Mercúrio-Júpiter. Boa noite, Paola, queridona, bem-vinda, aquariana, galera que nos acompanha aí fielmente. Quadratura Mercúrio-Júpiter para começar a semana, quadratura Mercúrio em geral, aspectos desafiadores com Mercúrio requer paciência com a comunicação, com a colocação, com o tom, com as formas de abordar assuntos, né? Desafios em geral que envolvam sabedoria, conhecimento. Quadratura Mercúrio-Júpiter, a gente precisa ter uma certa paciência com tomes, com tássias, né? Sabe o que é tome? Tássia é a versão do tô me achando ou tá se achando por causa de alguma opinião, né? Com quadratura Mercúrio-Júpiter, Mercúrio é um planeta associado à comunicação, Mercúrio é um planeta associado à informação, e Júpiter já está em Terra Brasília, Shirley, bem-vinda. Então, e o Júpiter tem a ver com a questão do conhecimento, com o saber, né? Tá rindo, Paola? Quadratura Mercúrio-Júpiter é uma ponderação, uma paciência com quem quer botar banca, né? Não, porque eu sei, né? Eu já sabia, né? Mas quando o pessoal quer conversar com astrólogo, né? Quando o pessoal quer conversar, não, porque o meu Saturno, né? O meu mapa, eu já sei o meu mapa. Eu tô há 30 e tantos anos na astrologia, nem eu sei direito o meu mapa, né, galera? Porque eu já sei o meu mapa. Então, às vezes, a quadratura Mercúrio-Júpiter, a gente depara com alguns tomes, com algumas tássias por aí, né? Então, paciência, às vezes deixa falar, dá uma contra-argumentadinha na calma e elegância e atenção com o tom também, não levantar meio a voz. Quadratura Mercúrio-Júpiter tem uma coisa do animador de excursão, né? Às vezes, não, porque eu não sei o que, eu sei, né? Júpiter dá aquela expansão, né? Tomes e tássias, Paola, tomes e tássias. E às vezes uma atenção com exagerar no senso crítico. Mercúrio é regente de Gêmeos, Mercúrio é regente de Virgem. Cuidado para não exagerar no senso crítico também, às vezes da nossa parte, né? Da nossa com as pessoas, né? E também não cobrar demais, né? Não só o ano, né, Bruna? Estamos em constante paciência, né, no geral. Então, quadratura Mercúrio-Júpiter também vale uma atenção para a gente não ficar achando que sabe pouco só porque uma pessoa está falando muito, né? Está botando banca. Porque eu ouvi dizer, quem falou foi não sei quem. Ok, mas eu estou falando porque eu comprovo. Se a gente consegue comprovar o 2 mais 2, o b ao quadrado menos 4ac, a soma do quadrado dos catetos é a soma do quadrado da hipotenusa, né? A pessoa baixa a bola, baixa a crista, né? Você comprova, né? Cadê, né? Fake news, né? Aonde está isso? Né? Às vezes tem muito garganta, né? Eu tinha
uma professora que ela falava, sujeito garganta. Sabe o que é sujeito garganta? É o sujeito que usa demais a garganta, mas não põe na prática, não prova, não fundamenta. Né? Então, quadratura Mercúrio-Júpiter às vezes requer uma ponderação para a gente ter um pouco de confiança até no que a gente sabe, nos nossos saberes, né? Ah, eu não sei se eu consigo fazer esse curso, eu não sei se eu consigo aprender, desenvolver esse raciocínio, né? Porque acho que aquela pessoa sabe demais, não sei se eu vou dar conta. Não, mete as caras. Se tiver uma dificuldade, né? Boa noite, Fabrícia. Se tiver uma dificuldade, né? Vai gradativamente, aprende devagarzinho, não pode ter pressa, né? Só porque na primeira aula já assusta com as informações, né? Então isso é um tempo que vale ponderação e exercício com o que a gente precisa de foco, precisa de concentração. Quadratura Mercúrio-Júpiter às vezes dá desafio com dispersão também. Júpiter é um dos regentes, é um dos corregentes de peixes também, é um regente de Sagitário, mas é um antigo regente de peixes, então às vezes é um desafio com dispersar, né? Pelo fato da informação, às vezes a gente tem uma certa pressa com absorver a informação, né? Exagera com querer aprender, então uma linha de cada vez, um texto de cada vez. Vamos ler a primeira página 5 para entender a 5, depois entender a 6, porque às vezes já passa para 6, já passa para 6, já passa para 8, né? A velocidade, a rapidez de querer entender rápido, né? Então, quadratura Mercúrio-Júpiter, um desafio aí com o tom também de certas conversas, de certas colocações, né? Quadratura Mercúrio-Júpiter às vezes é um pouco animador de excursão, né? É um pouco... Caiu, Paula, voltando. Então, quadratura Mercúrio-Júpiter é um pouco aquela... né, certo exagero no tom, às vezes é o animador de discurso, vamos lá, galera, uhul, né? A galera dá uma entoada excessiva na voz, no tom de colocar certas retóricas. Então, vai aí um exercício de compreensão, especialmente no começo da semana, que a gente tem esse tempo de quadratura Mercúrio-Júpiter e atenção com o próprio senso crítico, não exagerar na crítica, não exagerar não exagerar nas críticas que a gente escuta também, né? Às vezes a pessoa quer botar a banca, porque eu já sei do meu mapa, né? Eu já sei, né? Aí I know, né? Galera que sabe tudo, né? Então, um exercício de paciência com a galera tome, com as Tássias, né? Os tome achando e as Tássias achando por causa de um conteúdo a mais, né? E às vezes não é tanto assim. Tá? Então recomendo essa atenção para não exagerarmos também na comunicação. Tá? Assuntos burocráticos, assuntos de documentos, papéis, podem requerer um certo empenho e recomendar cautela, recomendar cuidado na informação desses assuntos, desses temas. Ler direitinho aí a documentação que precisa tratar, se estiver tratando de algum aluguel, de negócio, de papel, né? Quadratura Mercúrio-Júpiter às vezes dá desafio com desatar burocracias documentais, de escritos, de questões que envolvam papéis. Então vale aí uma atenção. E também com serviços, às vezes, com partes burocráticas no geral. Certo? Temos segunda-feira é lua nova canceriana. Lua nova canceriana, segunda-feira, dia 17 de julho. Tá? Então a gente já está num período canceriano. E na segunda-feira, né, aí 24 graus de câncer, a lua nova ou a lunação. Vocês já devem ter ouvido falar em lunação. Lunação é um nome que também é dado para lua nova. Lua nova e lunação são sinônimos. Então tem essa indicação de um princípio. Toda lua nova dá um start de princípio, dá um start de começos, né? Dá um start de movimentações, de coisas que dão um ponto de partida. Uma semana para bons inícios. Às vezes a gente varreu, limpou o quarto, limpou a sala, limpou o salão na semana para alguns papéis, para alguns trabalhos, para começar outros, né?
Então a lua nova dá essa dinâmica para começos, para inícios, né? E olha que interessante, a gente está numa lua nova e está tendo uma onda aí, né? Não sei se a galera está acompanhando dos documentários, né? Documentário do Balão Mágico, documentário da Xuxa, documentário do Amarildo, coisas que resgatam aí o passado, os anos 80, começo dos anos 2000, né? A lua nova em Câncer, está num clima aí do período canceriano, de relembrar, de voltar a questões do meio doméstico, do meio familiar ou de temas passados. Boa noite, Paula! De assuntos que a gente vivenciou, de personagens que passou, né? Espetáculo de celebração da Sandra de Sá, né? Você vê, tá tendo uns lances assim, né? Dessas questões. Você tem câncer a 27, ô Fabrícia? Vai impactar aí um ciclo novo, né? Fazer oposição à sua lua, né? Então envolve aí esses temas se for casa 2, casa 8, né? Finanças, parte material. Então, os 24 graus de câncer. Você viu aí o Gão Yoga? Tá tendo aí o documentário do Balão Mágico, da Simone, do Toby, do Mike, do Jairzinho, da Xuxa falando, da Marlene Matos, o Amarildo lá que morreu, né? Sumiram com ele. Então, documentários aí que resgatam assuntos antigos, que voltam questões do passado, né? Dá essa questão. Boa noite, cheguei de Portugal, conselho. Você foi para Holanda, Mini Mônica? Que beleza! Boa viagem, boa volta, enfim. Então a gente tem um time aí de algumas nostalgias rolando, fluindo. Um tanto condizente já com esse tempo de sol em Câncer que nós estamos, e que podem ter um realce com a lua nova canceriana no dia 17 de julho, segunda-feira. Chegou agora, Mi, bem-vinda! O tema é o céu da semana, que para quem chegou, quem está vendo pela primeira vez, é nossas lives de sexta-feira, às vezes de sábado, mas normalmente às sextas à noite, sobre os movimentos astrológicos da semana que vem, da semana seguinte. Tá? Então, temos essa dinâmica de um período semanal com uma lua nova, que a gente está abordando aí em Câncer, então dá esse propósito de movimentos que resgatem assuntos antigos, lua nova Câncer. Toda lua nova é um start para início de questões, para pontos de partida, para vivências. Uma lua nova canceriana está condizente com esses tempos de lançamento de documentários do passado, por isso que eu estou dando esses exemplos de referências condizentes com o que estamos percebendo na mídia, nos assuntos da atualidade. Então, por isso que está associado esses tempos aí dos documentários, né? Você não tinha feito a correlação com o Sol em Câncer e essas... Paula, são sinalizações interessantes, né? De um resgate de temas, de um resgate de velhos assuntos, velhas pautas, né? É interessante para desfazermos de más lembranças também. Então, uma lua nova canceriana é um bom tempero, um bom ingrediente para a gente poder mexer com velhas lembranças ou despressurizá-las de vez também, né? Dar umas enxugadas, dar uma limpeza no que envolveu coisas antigas para a gente tocar para frente novos assuntos, um passo para movimentar de velhos, né, passar de antigos apegos. Oi, Evelyn, boa noite! Então, temos esse tempo interessante de lua nova canceriana. Também para DRs, mas que toque o bonde para frente, né, Mini Mônica? Tocar o bonde para frente. Desperta resgate de questões, vínculos com a nossa história, né? Temas de passado podem entrar em pauta. Esses exemplos aí interessantes das questões culturais, né? Volta aí uns espíritos que tem que despachar, o canal Mercúrio também, né? Mas para tocar para frente, né? Então, não é que Câncer despressuriza as emoções, né, Juliana? Na verdade, dar aberturas para ir poder lá e fazer. É uma lua nova. Lua nova favorece a renovação, né? Boa noite, Joana! Então, a lua nova favorece a renovação, né? Mas
contextos cancerianos são sempre desafios para desapegar de passado, né? A gente entende a retórica canceriana da questão. Então, dá essa margem para um novo olhar para o que era antigo e tocar para frente, né? O próprio exemplo aí dos documentários de Xuxa, de Balão Mágico, do crime do Amarildo, né, os eventos artísticos, os espetáculos, né, espetáculo da Sandra de Sá, com lembranças das danças. Então a gente tem um clima, uma vibe canceriana, um olhar que, né, dá uma alternância do prisma de temas antigos por um jeito novo, né, condizente com a lua em câncer. E no nosso cotidiano podemos mexer ou tratar ou renovar uma questão com que envolve o novo. Aquariano não tem muita paciência com o passado, né, Juliana? Eu entendo, eu te entendo, meu ascendente entendo, né? Um tempo, aquela época era bem efervescente, né, ô Paola? Então, nossa, nem fala, minha filha tem ascendente em câncer e ama ficar vendo fotos antigas e falando que já passou. Bruna, então, tá vendo? Até a criança canceriana ela já é meio velha, né? Quando envolve lembranças, aquela coisa que passou, a Monarque Mirim, que aquela pessoa tinha, né? A Caloi Cross, o Champion Quartz, né? Essa vibe aí do nostálgico que o time canceriano dá tendência a gente poder vivenciar. Era os jovens, né, Paulo? Os jovens. Pô, sou jovem, né? Como diria o Chico Anísio lá, o taumaturgo Ferreira. Pô, sou jovem. Então, nos assuntos mundiais, impacta temas populares também, moradia, habitat, costumes. A gente pode ver aí plano diretor sendo mexido em São Paulo, né? Definição dessas questões de moradia, de habitat. Então é um tema interessante também nesse contexto coletivo, né? Já tem uma memória, né, Bruna? Memória nostálgica é normal. O câncer, o eixo câncer-capricórnio gosta desses resgates, desses contextos históricos, né? A galera curte um remember, né? Um remember. Tá? Que mais? Oportunidades para a gente lidar melhor com velhas lembranças mal esclarecidas também, desperta resgate de questões, e até para esse sacode de temas domésticos e de velhas pautas, coisas mal esclarecidas de passado num geral, em tempos de lua nova canceriana, certo? Lua nova canceriana 17 de julho, segunda-feira. Então, no mapa de vocês, dá um start na área de câncer, nos 24 graus de câncer. Então, a casa que for, tem um movimento, tem uma questão. Aí na Europa também, Mini Mônica, o tema habitat está acentuado, né? Então, a lua nova canceriana, o período canceriano, né? Então, uma condição bem atenuante para esses sacodes de pauta, de demanda, digamos assim. Tá? Temos na semana mais para o meio dela, de quarta para quinta, uma oposição Marte-Saturno. Oposição Marte-Saturno não é lá muito fácil. Ó. Marte é 6 de Virgem, Saturno em peixes, né? Marte e Saturno oposto, rapaziada. Marte oposto Saturno. Marte é um planeta associado a ações, né? Você tem Glauber, Marte de câncer na casa 2, então aí impacta questões da parte material e se for Marte, olhar a casa de Áries também, porque a lua nova vai afetar aí o Marte. Pode deixar você um pouco com uma disposição, mas também uma certa ansiedade para algumas resoluções, até em questões materiais, né? E assuntos da casa de Áries também. Aqui, ó, Marte oposto a Saturno. Marte oposto a Saturno ao longo da semana, especialmente entre quarta e quinta-feira. Tá? Já na semana, mas entre quarta e quinta-feira. Oposição Marte e Saturno, gente. Marte é um planeta associado a ações, a decisões, a iniciativas. Saturno a padrão, a estrutura, a
disciplina, né? Então Marte oposto Saturno é aquele off-road. Sabe o que é off-road? É aqueles carros que andam na terra, sabe? Quando os carros andam na terra, né? Você dá uma quer mandar a tração 4x4 e ele, né? Quer potência no motor, mas a velocidade não condiz com o que a terra, o que o solo pode segurar, né? do carro, né? Ou então quando você está com aquela Toyota potente turbo, aquele Honda turbo na marginal e tá aquele trânsito, né? Você quer mandar uns 120 por hora e você no máximo consegue ir a 50, 60, né? Isso é Marte oposição Saturno. Então às vezes você quer acelerar situações, dar uma dinâmica mais rápida para assuntos, né? Você tem Marte na 1, né, Joana? Então, Marte na 1 é uma pitada ariana para a pessoa fica marciana, um pouco ansiosa. Quando Marte está oposto a Saturno, às vezes a gente pode querer acelerar situações, mas não conseguir, fica meio travado com a velocidade. Saturno é um planeta que desafia a disciplina, né? Desafia a disciplina no movimento de certas questões. A gente pode querer agilizar assuntos, mas alguns obstáculos, seja no trabalho, seja nas relações, né? O desafio em lidar com o padrão de outra pessoa. Você tem essa oposição, Ellen? Então, às vezes a gente tem desafio em acelerar algumas questões, por isso que você é rápido demais, tá, Joana? Aí tem um quê de Urano, tem que ver aí o Urano também. Mas na oposição Marte-Saturno, existe essa propensão a gente poder sentir uma rotina um pouco vagarosa ao longo da semana, no meio dela, quarta para quinta, para resolver assuntos, a gente perceber desafio com o padrão das pessoas, às vezes o chefe ou alguém da família, né, tá lá com uma demora para fazer, a gente quer que resolva logo, mas a pessoa tem outro ritmo, olha, agora eu não vou conseguir porque eu estou com esses problemas, tal, e aí você depende da outra pessoa, né, ou no cotidiano, né. Então essa é a questão, né? Esse é um ponto. Joana, então essa é uma condição. Na oposição Marte e Saturno, a gente tem esse desafio de lidar com o ritmo, com o tempo de algumas questões. Então, essa semana pode impactar nessa demanda, nesses contextos, né? Então, esse é um ponto de situação para essa condição mnemônica. Vai aí num fator de observação, né? O Palmeiras deve estar nessa oposição Marte-Saturno, Thiago. Alguma coisa aí travando o andamento dos resultados. Então, o tempo aí de oposição Marte-Saturno vale cuidado com o ritmo de certos padrões. A gente pode ter desafios também para até romper com o padrão ou lidar com o padrão, tá? Então, a oposição Marte-Saturno tem um pouco essa dinâmica de tratativas. Às vezes a gente tem desafio em lidar com um certo padrão e a gente pode afrontar, né? Marte está oposto a Saturno, então a gente meio que bate de frente com alguns padrões. Então isso pode marcar também o nosso senso crítico. A gente pode ficar um pouco impaciente com o padrão e o ritmo de certas questões e às vezes dá uma ruptura também na maneira de conviver com esses padrões. O outro detalhe, o outro fator é a atenção para aceitar esses desafios, para aceitar certos padrões. Então, requer uma calma e elegância, requer uma estratégia, requer um viés aí de exercício psicológico, né? Exercício de condição. Então, desafio de romper nos padrões ou permitirmos aceitar desafios que tirem da nossa zona de conforto também. Esse é um ponto interessante de oposição Marte-Saturno, tá, gente? A gente pode, nós podemos ser desafiados na nossa zona de conforto. Às vezes a gente gosta de um padrão, às vezes a gente gosta de manter um ritmo e um tempo para fazer as coisas, mas como Marte está opondo, isso requer uma condição ali de
né, agora eu tenho que sair desse padrão para poder conseguir fazer essa coisa. Então eu tenho que me adaptar a uma tecnologia para poder conseguir trabalhar melhor. Ou então eu tenho que aprender a lidar com essa máquina, porque senão o trabalho, ou então a tarefa doméstica não vai acontecer. Então Marte oposto a Saturno também é um tempo que a gente é suscetível a ser desafiado para sair de uma zona de conforto também ou de um padrão, tá? Então vale essa questão. Já assim, os campeonatos aqui começaram uns 2 meses atrás, tá? Que tá rolando já tudinho. Agora que tá começando a pegar fogo, tá? Então, esse é um fator marcante dessa oposição Marte-Saturno ao longo da semana que teremos aí, especialmente quarta, quinta. Mas, para elucidar, para compensar um pouco, temos um trígono Sol-Netuno na mesma quarta para quinta. Então, trígono Sol-Netuno, né, tem essa condição de elucidar assuntos. Todo bom aspecto com Netuno meio dá uma dissipada. Eu sempre digo que aspectos com Netuno ajudam a dissipar o que está meio nevoado, meio confuso, né? É positivo para sensibilidade, é positivo para intuição, é positivo para lidar com temas culturais, para recompor energias, para crenças, para espiritualidade, para refazer, né? É, energias com esses temas também associados à parte cultural. Se a gente puder, ao longo da semana, quebrar um pouco a rotina com cinema, com os temas culturais, com o som, com uma meditação, com um exercício de crença, né? Mas também Sol Netuno favorece percepção, ajuda na percepção da tratativa de assuntos, né? Aleluia, Netuno, né, Juliana? Então, Sol, Trígono, Netuno ajuda na percepção para tratar temas, para dar uma limpada na lente, dar uma, né, uma cirurgia aí nas cataratas, né? Dar uma limpada na visão, né? No visual do 3D do óculos, né? Troca a lente, enxerga, dá uma enxergada. Nossa, então é isso, né? Cai a ficha de alguns temas, de alguns assuntos, né? A gente pensa, nossa, então é isso, é por isso que estava acontecendo isso, né? Então esse é um tempo legal. Também até para melhores coisas criativas associadas à tecnologia, a streaming, a cinema, a vídeos, a quem trabalha com esse ramo também, né? Fazer uns videozinhos, né? Fazer uns videozinhos gerais, né? Tá precisando, né, Letícia? Então, fazer uns videozinhos às vezes, ou uma repaginada no visual. O Sol Netuno também favorece aí uma nova dinâmica no visual. Às vezes a gente percebe que aquele jeito que a gente, sei lá, usava e vestia não é tão esquisito como antes, né? Então esse é um ponto, né? E para ir ver o anexo de Anne Frank tem que ser com pré-bilhete, nada especial, uma coisa muito... todo esse conteúdo da Anne Frank é bem rico, né? Então, Sol Netuno favorece essa percepção de assuntos, de uma nitidez melhor para esclarecer temas, tá? E também para elucidar, para inspiração, né? Para quem curte, para quem deixou de lado alguma vivência de música, de dança, de cinema, quarta para quinta pode ser interessante a semana toda, né? Mas como o aspecto é mais forte aí de quarta para quinta, potencializa melhor essas experiências e também é interessante para esclarecer ou ter mais nitidez nas tratativas de questões que estavam confusas, né? Cai a ficha de elucidar temas e elucidar problemas num geral, certo? Para concluir a semana, ali é a última semana canceriana, aliás, tá? Então, lá já no céu da semana que vem, já falaremos para os leoninos, tá? Já falaremos para os leoninos. Então, a gente terá, antes disso, uma oposiçãozinha de Sol com Plutão, tá? Então, a semana com agito de umas oposições aí meio, né, trashes. Oposição Sol-Plutão mais forte ali de quinta para sexta-feira, para terminar a semana, tá?
é uma oposição um pouco mais desafiadora para ruptura de assuntos, de um certo extremismo, de uma certa questão de cuidado para não levarmos um tanto a nossa vaidade à maneira extrema ou tratativas de assuntos em função do nosso ego, né? Sol oposto a Plutão, muitas vezes a gente lida com certas questões ou alguns assuntos de uma maneira muito efervescente, muito extrema. Um cuidado aí para que não haja um certo radicalismo, né? Um certo extremismo na colocação de opiniões, de posições também, né? Ao mesmo tempo, tem aquela questão, tem alguns assuntos que já morreram, mas a gente, por ego, quer que nós coloquemos a pedra em cima, né? Isso é uma característica de oposição Sol-Plutão, tá? Porque o Sol é associado ao ego, é associado à essência, e Plutão ao que transforma, ao que quebra, ao que rompe, né? Ao que destrói. Então, às vezes, algumas questões que envolvam relacionamento, tratativas, assuntos que a gente quer dar um basta e encerrar, que até já estão encerradas, né? Numa oposição Sol-Plutão, às vezes a gente pode querer de alguma maneira mexer para que intimamente foi a gente que acabou com esse assunto. Às vezes o assunto já até acabou, nem precisa ir lá mexer, mas por uma sensação de que a gente achou que não está mal resolvido, a gente vai lá e mexe e às vezes cria uma tensão maior. Às vezes não precisa, então vale essa tensão. Não é necessário, às vezes, remexer assuntos que já terminaram também. Tá? Então, numa oposição Sol-Plutão, existe essa propensão. Tem alguns assuntos, algumas relações que já, não precisa ir lá riscar a faísca para acender a fogueira de novo, né? Mas, de vez em quando, por ego, por vaidade, a gente pode ir lá querer meio que, por uma sensação interna, mexer, tratar, conversar, abordar, para ter a sensação que já acabou, né? Então, é uma propensão ao longo da semana. Porém, vale essa reflexão. Tem certos assuntos que por si só já terminaram ou acabam por si só. E tem alguns que a gente pode precisar meio que romper, cortar de vez, ou por uma fala, ou por uma assinatura de contrato que a gente rompe, né? Uma questão. Uma semana calma, né, Ana Martins? Mais uma semana para ter calma e elegância. Calma na alma, calma na alma, calma e elegância, né? Então, é um tempo aí de ponderação, né? De atenção para não ter um certo extremismo de um modo geral. Ok? Então, repassando aí rapidinho para quem chegou tarde, para quem perdeu, para quem não detalhou, resumindo, começa a semana com Mercúrio quadratura Júpiter. Mercúrio é aquele planeta associado a... para ter calma na medula óssea, é isso aí, Juliana, né? Chegou atrasada, né, Cris? Sem problemas. Então, repassando aí, Mercúrio quadratura Júpiter no começo da semana, atenção com a crítica, atenção com certos excessos na comunicação, aquele exercício de paciência com quem é muito tome ou com quem é muito Tássia, né? É o que eu disse para vocês, né? Vocês sabem o que é tome e Tássia, né? O tome achando, a Tássia achando, né? Galera que bota muita banca com que sabe demais, né? Então, atenção para a gente não ficar muito reprimido só porque uma pessoa colocou uma opinião, né? Às vezes a gente está numa atividade cultural, numa primeira aula a gente já se assusta com o conteúdo. Em quadratura Mercúrio-Júpiter, paciência com as informações, não ficar intimidado com o que a gente sabe, não ficar intimidado com o que a gente está aprendendo só porque alguém está colocando que sabe mais, né? Às vezes é impressão equivocada, né? Obrigado, Paola. Ótimo fim de semana para você. Sempre bom ter você presente. Muito obrigado, aquariano. Então, esse tempo de Mercúrio quadratura Júpiter requer esse time de ponderação, né? De atenção a certas críticas exageradas também. Não só que a gente coloca, como que a gente recebe.
E moderar o tom, não exagerar tanto num falar alto, numa escrita, né? Cuidado para não escrever negritado, né? Escrever em maiúsculo quando vai mandar mensagem. Por que você escreveu em maiúsculo, né? Você errou a digitação só, né? A pessoa já faz um drama, né? Então, atenção, essa é a questão. Valeu, Ana Martins, obrigado, bom fim de semana. Então a gente tem a lua nova canceriana aos 24 graus, vale um olhar aí para início de questões. A gente está percebendo esses tempos mais saudosos, né? Documentário da Xuxa, documentário do Balão Mágico, espetáculo da Sandra de Sá, tendências a revivals, tempos de resgatar lembranças ou resolver assuntos de antigas situações para um ponto de partida. Valeu, Evelyn, boa noite, bom fim de semana. Lua nova canceriana também é importante para início de situações ou projetar assuntos, né? Então 24 graus de câncer é onde afeta mais o mapa de vocês, vale um olhar para algum start nessa área em geral, tá? A gente tem aquela oposição Marte e Saturno que requer paciência com o desafio de temas, com o desafio de assuntos, com o padrão de certas questões. Marte é um planeta associado a decisões, Saturno associado ao padrão e ao ritmo. Às vezes é aquela questão que eu falei para você. Você está na estrada querendo mandar 200 por hora, 120 por hora, mas tem ali um caminhão na tua frente e você não consegue ultrapassar, tem que ficar ali nos 40, nos 50, né? Respeitar o padrão do ritmo dos lugares, de pessoas e até do nosso, porque a gente pode ter um certo medo de acelerar também, né? Às vezes precisa acelerar para ultrapassar, mas tem aquele medinho lá, né? Que dá uma segurança, mas também que dá uma atrasada. Respeitar o tempo, respeitar o ritmo, respeitar o padrão. Oi, Bel, boa noite! Então a gente tem esse tempo de oposição, Marte e Saturno. Bom fim de semana, Mini Mônica! Bom vê-la você! Fala, Domi! E também, para concluir aí a semana, temos o trígono Sol-Netuno, que é positivo para elucidar temas, para elucidar questões, para dissipar a percepção de alguns assuntos, favorece vivências culturais, diversões, meditação, retomada de gostos, né? Uma aulinha de dança, uma aulinha de canto, um recital aí no meio da semana, à noite, né? Um som ambiente, né? E para resolver assuntos do dia a dia, do cotidiano, de maneira mais perceptiva, enxergando melhor o porquê causava certos problemas. E para terminar a semana, oposição Sol-Plutão, um cuidado para certos extremismos e também para a gente não querer remexer em assuntos que já terminaram por uma questão de vaidade, por uma questão de ego, né? E um cuidado com certos radicalismos por mera vaidade ou por mera opinião sobre assuntos ou costumes ou questões que envolvam o nosso dia a dia. Certo? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Este foi o Céu da Semana, última semana canceriana, período de 16 a 22 de julho. Obrigado a todos que participaram, que estiveram aqui conosco. Valeu, Domi, valeu, Bel, Mini Mônica, pessoal que assiste, que assistirá ao longo da semana. Ótima semana a todos, um abraço. Valeu, Ellen, Cris, amanhã pode ver, vai ficar gravado. Abraço a todos, ótima semana. Tchau!